Olá, pessoal! Olha aí eu de novo, professor Hélio na área. Estamos aqui para apresentar mais um momento, mais um tópico de quê? Olha aí, galera, vamos lá. Da nossa trilha de aprofundamento. Deixa eu sair um pouco do meio, ó. Ciências e sociedades. Essa é a raiz do mundo, gente. Então, assim, a perspectiva dessa trilha, galera, é trazer um pouco, ó, daquilo que os antigos faziam no âmbito da ciência e hoje na atualidade. Olha só, essa é como se fosse uma linha do tempo essa trilha. Vocês vão vivenciar o que a ciência oferecia, o que os nossos avós, tetravós, ofereciam para lidar com a natureza, com a cosmologia, com a ciência. Olha, eles faziam ciência sem saber, né? Olha essa perspectiva legal aí. Então estamos caminhando já para a nossa trilha bem andada para que vocês possam produzir algo, né? Executar e realizar o protagonismo juvenil, ou seja, bora protagonizar. Então vamos lá para a nossa trilha, olha aí. Gente, ó, hoje o tópico da nossa trilha é contabilidade, a escrita da gestão ancestral e letramento digital. Gente, olha só, o que é ciência? Vamos lá para a tela. Ó, estou bem nesse marco aqui, ó, do conhecimento. Aqui esse lado, ó, os antigos, como eles faziam a questão o que eles faziam, como faziam para contabilizar os seus produtos, né, suas ideias, sua ciência antiga. E hoje, olha só, como que é feito hoje. Exemplo, se vocês produzem algo, né, naquele tempo, produziam hoje, como que é feito? Como vocês fazem para contabilizar isso? Tem que ter um controle, isso é um controle, tá? Contabilidade em si, gente, é um controle econômico daquilo que é produzido para você ou para alguém. Olha que interessante. Como, né, os nossos antepassados faziam para contabilizar da gestão ancestral ao letramento aqui, ó, digital. Então, a trilha ela é dessa perspectiva, toda ela de acordo com o professor, com o componente, ele vai trazer essa perspectiva aqui, tá? O antes e o depois. Vamos lá? Olha aí. Então, assim, a escrita, ela nasceu da necessidade, olha que interessante, de gerir recursos, galera. Você ter, né, recursos, analisar. Evolução histórica, compreender a evolução dos sistemas de registro, contabilidade, desde as primeiras civilizações. Então, assim, esse é o objetivo geral da nossa aula hoje, né, do nosso momento da trilha. Comunicação visual, gente. Valorizar o sistema de comunicação visual e digital dos povos indígenas como formas legítimas de conhecimento. Aqui, galera, insere-se os pomeranos, ribeirinhos, rural, quilombolas, etc. Esse é o nosso contexto, ok? Práticas ancestrais. Analisar a transição das práticas antigas globais para a tecnologia atual, com foco especial na Amazônia. Eu trouxe para o lado Rondônia, tá? Aqui, ó. Tecnologia e proteção. Discutir como a tecnologia moderna protege territórios, preserva as culturas milenares na contemporaneidade. Então, assim, toda essa perspectiva, isso é ciência, tá? É o que era feito no cotidiano para a atualidade. Às vezes, nós temos uma aula lá no primeiro ano, senso comum, filosofia. Vocês podem ver, o senso comum é a ciência, né? Senso crítico. Então, há coisas do senso comum que ela tem a ver com o senso crítico, ela está envolvida. Por exemplo, a observação do espaço, a cultura de como era contabilizado os produtos. Tudo isso tem uma questão do senso comum, mas como eles aprenderam? Vamos lá? Continuando, olha aí. Por exemplo, a Mesopotâmia e o nascimento da contabilidade agrícola, né? Origem e necessidade. Gente, é sempre pela necessidade, não tem para onde correr. Quando surge um aglomerado de situações, é necessário contabilizar, certo? Surgida por volta de 3.200 a.C., na Suméria, a escrita, olha só, cuneiforme, né, não nasceu para a literatura, mas para a administração de recursos. Então tá aí o rapaz, naquele período,
uma imagem simulada na IA para que vocês possam compreender um pouco como que funcionava, né? As plantações, né, para esse lado, né, os animais, os grãos, etc. Controle de estoque, olha só, gente. Era utilizada para registrar o controle de estoques de grãos, gado e pagamento de impostos em tabletes de argila úmida, usando uma cunha daqui. Viu? O impacto administrativo transformou a gestão da agricultura em uma estrutura administrativa complexa, permitindo o crescimento das primeiras sociedades de Estado. Então tá aí, gente. A contabilidade, né, e a gestão dos produtos, isso é ciência antiga, olha só que interessante. Quem criou? Quem foi capaz disso? Então, já na Mesopotâmia, vocês perceberam que administrar esses objetos, tinha os mercadores, eles tinham essas questões. Então, era necessário eu ter o controle daquilo que eu tinha. Se eu estava lucrando, se eu estava perdendo. Então, a ciência ela trouxe essas perspectivas lá dos antigos, né, para hoje, a atualidade que é digital. Olha só, sistema mnemônico, né, os quipos, contabilidade através dos nós. Então, tá aí o dó. É um outro estilo de contabilidade. Olha que interessante. Quem já ouviu falar sobre essa contabilidade aí? Então, é nessa perspectiva. Sistema mnemônico, né? Os incas utilizavam cordas de lã, então tá aí. Aqui, ó. Com nós estrategicamente posicionada para registrar dados complexos, sem o uso de escrita alfabética. Então tá aí. Confesso a vocês, presta atenção. Quando eu aprendi na matemática, lá no meu primeiro a terceiro ano, eu não usava objetos assim, mas eu utilizava os dedos. Isso é comum, tá? Olha só, uma prática. E essas pessoas desenvolveram, os incas desenvolveram essa prática para contabilizar as coisas, os nós. E eu fazia de uma mão e de outra, fazia essas análises, né? Aprendizando os cálculos. Se eu tivesse uma estrutura autônoma para eu vender e lucrar e gastar, eu ia contabilizar assim, entendeu? Então, várias maneiras das pessoas na época gerar uma ideia. Olha só que interessante. Gente, as pessoas mudam apenas o contexto do antigo para cá. Hoje a gente estudamos, certo? Mas tem pessoas que moram vocês sabem bem aí, que moram em sítios, né? Os antigos, vocês podem perguntar. Que ideias surgiu da parte deles, que eles tiveram para resolver uma problemática dessa perspectiva, de contabilidade. Saída e entrada de produtos que eles tinham. Então, pode perguntar aí. Outra situação, a codificação de dados, vamos lá. Olha aí. As cores das cordas, os tipos de nós e a distância entre eles codificavam diferentes categorias de informações e valores. Por exemplo, o azul, o nó azul aqui, ó, é a água, né? A questão da água. O vermelho, esse aqui, a guerra, né? Olha só que interessante. O vermelho, esse vermelho mais clarinho aqui, ó, é Zel, né? O eco, né? Economia, né? O alto, o nisso, entendeu? Tudo tem um nome, uma perspectiva, uma codificação. E gestão de império, essencial para registro de censos populares, colheitas, estoques militares impostos em todo o vasto território andino. Gente, que interessante, olha. Os incas, né, os andinos, eles usavam os nós coloridos, as cores conforme para registrar algo. Olha como eles faziam para compreender, né, a contabilidade do período. Interessante. Vamos lá, continua. Logo, galera, olha só, eu trouxe essas são imagens que a gente está produzindo de acordo com a temática na IA, tá? Então, a gente produz justamente como que eles faziam. Separavam, né, faziam. Eles tinham vários, né, essa forma de nó. E o grafismo, galera, ó. Comunicação visual além da estética, linguagem visual e identidade. Então, o grafismo era para isso. Por exemplo, padrões geométricos aplicados em corpos.
Cerâmicas e tecidos funciona como uma escrita visual, que identifica clãs e hierarquias sociais. Transmissão de conhecimento, olha, os grafismos são fundamentais para a transmissão de histórias e conhecimentos ancestrais sobre a fauna, flora e cosmologia da floresta. Então, assim, você vê, né, um chefe, né, da comunidade tradicional, ele ensinando para a criança. Ó. Espiritualidade e conexão representa a conexão profunda com o mundo espiritual, servindo como registros culturais vivos de etnia. Gente, olha só a contabilidade cultural dele, isso é uma contabilidade cultural. O grafismo, né? Existem várias contabilidades, exemplo da economia, mas essa ela é bem cultural, gente. Ó. Eles usam na questão do desenho, do grafismo, para manter, né, controlar e, às vezes, levar para frente a cultura da sua comunidade. Bem interessante. Vamos lá, continuando. Aí eu trouxe uma tabela para vocês entenderem um pouco de como diferentes formas de escrever, ó, a história e a economia. Por exemplo, temos o sistema, a origem, suporte e função principal. O sistema, ó, mesopotâmica, né? Eles escreviam na argila, tabletes de argila. Eles usavam para a contabilidade agrícola e leis. Império Inca, né? Cordas, então, aqui. Gestão de império e censos, olha que interessante, contabilidade. Na Amazônia, gente, eu trouxe assim muito parecido, tá? Se vocês acharem que não é, mande pra gente. Copo, cerâmica e arte, identifica clãs e cultura, então tá aí. É uma espécie de contabilidade, identificação, ó. Cada sistema ele reflete uma complexidade e as necessidades específicas de sua sociedade. Então, assim, professor, a contabilidade não é só questão econômica, de saída e entrada de estoque. Não, gente. Funcionário, não. A contabilidade, ela tá para identificar as culturas também, não tem? Vocês podem ir afinco, né? Analisar sobre isso, ok? Vamos lá, continuando. Da pintura corporal ao pixel, né? A evolução tecnológica. Vocês viram que eu trouxe, né, os antigos, ó, como que eles funcionavam. E hoje vamos passo a passo. E hoje temos a tecnologia, tá? Empoderamento digital, gente, o crescimento, a busca pela tecnologia para nos ajudar, a nosso favor. Ela atua como uma ferramenta de empoderamento, permitindo que as comunidades indígenas e outras, tá? Não só ela, resistem sua própria história. Eu vejo, ó, vocês podem até começar aí, os quilombolas fazer isso. Eu vejo os canais nas redes sociais de comunidades indígenas, né, mostrando o seu trabalho, o seu dia a dia. Gente, isso é ótimo, porque vai mostrar a sua cultura, levar para o mundo, né, essa cultura que vocês têm aí. Então faça, né? Procure pensar sobre isso, todas as comunidades aí, e mostrar, né? Fazer supostamente um canal, né? Para que possamos mostrar nossa cultura dentro de uma perspectiva ética, certo? Não vai mostrar qualquer imagem, não. Analisa bem se pode ou não pode, etc. Vamos lá? Então, assim, etnomapeamento, o conceito de unir o saber tradicional sobre a terra com a precisão do GPS, para criar mapas de uso e ocupação. Olha, legal, isso foi a seu favor, certo? Conectividade, a superação de barreiras geográficas através da internet, facilitando comunicação entre aldeias, né, entre comunidades tradicionais e a defesa de direitos. Preservação cultural, o uso de mídias digitais para o registro de línguas, cantos e rituais, garantindo o quê? A transmissão para as futuras gerações. Olha, hoje eles vão poder, venha aqui comigo, hoje eles vão poder, né, fazer esse registro e deixar para as novas gerações. Olha que legal, aquilo já se usou seu mundo digital para eles. Vamos lá? Olha aí. Então assim, gente, tablets e drones, novas armas de proteção territorial, monitoramento e vigilância, inclusive na Amazônia, não só em Rondônia, tem várias, né, situações, várias, que inclusive os indígenas eles ajudam
Eles estão ali monitorando, tem os equipamentos instalados, etc. Uso de drones para identificar desmatamento, invasões, etc. Em tempo real, às vezes. Cartografia social, mapeamento de áreas sagradas, recursos naturais pelos próprios indígenas. Pode ser outras comunidades, não só eles. Autonomia e defesa, independência na produção de provas, né, de defesa de direito, etc. Então, assim, é você ter uma visão, né, uma visão ampla de tudo aquilo que vocês têm usando a ferramenta, né, para tal. É um tabuleiro. Lembra que nós colocamos no início da trilha uma imagem bem grande do passo a passo o que ocorrerá na trilha, o contexto? Então é mais ou menos aquele caminho, você enxerga todo o contexto de maneira ampla. Antigamente, quando eles tinham táticas de guerra, eles faziam, da Grécia principalmente, eles desenhavam os soldados, as carruagens, o mapa, tudo como se fosse uma maquete. Realmente uma maquete antiga. E eles tinham a visão do todo. Olha, vamos por aqui, vamos por ali. Então é nessa perspectiva hoje, o digital, olha, para fazer isso para vocês, ok? Continuando, além. Então assim, gente, ó, tecnologia a serviço da floresta em pé. Então tá aí um mapa mental aqui, que eu trouxe para vocês, ó. Segurança territorial, redução drástica de conflitos, ajuda, tá? Gestão sustentável, que é o fortalecimento da segurança alimentar e gestão eficiente, tradicional, com auxílio, etc. Sociobiodiversidade, valorização dos produtos da floresta, tá bom? Aí o extrativismo, etc. Diálogo intergeracional, olha que interessante. Engajamento das novas gerações com o conhecimento dos anciãos através, aqui, conhecimento dos anciãos, uso de mídias e redes sociais. Olha só essa perspectiva, e um dos objetivos da trilha é esse. O conhecimento dos seus avós, bisavós, tataravós, pentavós, ele vai trazer essa perspectiva para o seu digital, olha, vai. Às vezes com o meu pai lá, ele queria conhecer, ele conhece já o ambiente lá, rios, mapeamento, na cabeça dele. E eu trazia a imagem como todo do satélite ali para ele ver. Nossa, ele ficava assim maravilhado com isso, tá bom? Unindo sabedoria, sabedoria popular ou daquilo que ele vivenciou com a tecnologia hoje. Vamos lá, continuando? Olha esse outro mapa mental aqui. O condutor entre o quipo, né, e o drone, uma síntese da amazônica. Universalidade, né, do registro, necessidade de registrar e organizar, gerir recursos, né? Então tá aí. Justiça e reconhecimento, né, respeito e valorização, por exemplo, do registro do grafismo, né, na região. Evolução da gestão, escrita e contabilidade evolutiva. O objetivo central é garantir a organização e a sobrevivência da vida em sociedade. Síntese na Amazônia. A Amazônia ela, contemporânea é um exemplo vivo, saber ancestral e alta tecnologia. Então é unir, né, esse saber ancestral com a tecnologia. Não só focando, né, a questão das comunidades indígenas, não. As várias comunidades. Ribeirinha, rural, quilombolas, pomeranos, olha aí. Então é nessa perspectiva, eu trouxe um exemplo, mas vocês podem avançar em outros, ok? Contexto. Vamos lá, continuando. Registrar é um ato de resistência, tá? E preservação da existência. Então é legal, inclusive na trilha vocês vão ficar registrando as coisas, né? Então galera, trouxe um presentinho para vocês, ó. O nosso bordão da trilha é bora protagonizar, ou seja, vocês agora, a partir de agora, vão se tornar protagonistas, tá? Daquilo que estamos propostos na trilha. A trilha é essa. Trazemos uma introduçãozinha e uma ideia. Essa atividade que vamos propor para vocês, vamos lá, olha aí. Ela pode ser modificada de acordo com a realidade de vocês, tá? Né? Vocês podem fazer outra. Professor, posso fazer essa aqui que é melhor, ela se adequa mais. Claro que pode. A atividade ela vai valer para as aulas 40 a 42, tá? Então, 3 aulas. O tema, da memória ao registro, nosso sistema de contabilidade cultural. Então, o tema da nossa atividade proposta. Pode, como falei, criar outro, tá?
A ideia é para que os estudantes possam o quê? Relacionar práticas ancestral, grafismo, oralidade, organização comunitária, com a contabilidade escrita. E a escrita, ó. Estimular o protagonismo juvenil na valorização e registro dos saberes locais. Desenvolver pensamento crítico e muita criatividade. Olha que interessante. Ela terá alguns momentos. O primeiro, pergunta central: como nossas comunidades organizam e registram informações importantes, assim como produção, pesca, colheita, história e outros, tá? Nesse momento, os estudantes irão compartilhar a experiência do tipo ribeirinhos, que é a questão de pesca, vazante, armazenamento, etc. Os quilombolas, produção agrícola, saberes tradicionais, etc. Os indígenas, grafismo, oralidade e território. Isso, ó, inserir aqui os pomeranos, tá? Pode, ó, viu que o pomerano está junto com o rural, tá? Produção familiar, anotações ou memória. Então, assim, vocês irão compartilhar essas experiências. Ó, gente, pesquisa, se você não é desse grupo, pesquisa, tá? O segundo momento, ó, são 3 momentos, tá? Desafio, criar um sistema de registro comunitário. Vocês vão propor, né, criar. Divida a turma em grupo, cada grupo vai criar um sistema próprio, né, inspirado em escrita cuneiforme, controle de recursos, grafismo, tecnologia atual. São 3 contextos. Escolha um, tá? Se inspira aí. Cada grupo deve escolher esse contexto: a produção agrícola, pesca, uso do território, festa, organização comunitária. Então tá aí, vocês vão escolher esse contexto aqui. Por exemplo, eu quero esse contexto da pesca e vou ver a questão da escrita cuneiforme, como eles faziam para controlar a questão da pesca, né, o controle de estoque, etc. O sistema de registros pode ser feito de formato de desenho, grafismo, símbolos, tabela, mapa e áudio ou vídeo, tá? Então aí como pode ser feito. E material reciclado, tá? De preferência. Insira na atividade a resposta. O que está sendo registrado? Como as pessoas da comunidade entenderiam isso? Qual a importância do registro? Entenderam aí, gente? O primeiro momento, vocês vão relacionar a prática, pesquisar, é análise, tá? Pergunta, como as nossas comunidades lidam com essas situações aqui? E o segundo momento, vamos criar um registro, sistema de registro manual, é simples, tá? Pode ser dentro do contexto da escola, ou dentro da sala de aula. Ó, use material reciclado, papel, papelão, etc. Tá? Então, pega os contextos, analisa, ó, vocês vão poder usar uma dessas aqui, ó. Eu quero o grafismo. O que eu vou fazer com grafismo? Eu vou registrar o quê? As festas tradicionais, tá bom? Aí eu posso fazer através de desenhos, cartolinas, etc. Tá bom? Essa é nessa perspectiva. Agora o momento final, que é o terceiro momento. Apresentar, né, como protagonista. Cada grupo apresenta seu sistema como se fosse ensinando a comunidade. Aí na sala mesmo, tá? E essa apresentação vocês vão guardar para a culminância. Ó, culminância é o final da trilha, tá? Vocês vão... Olha a letra linda aí. Vocês vão guardar esse material para também apresentar lá para todo mundo no final, tá? O dia D. Sugestões, gente. Encenação, simulação de uso real, explicação cultural de símbolos. E o produto final, criar uma amostra de saberes da escola. Painel, mapa, registro. Isso aqui pode deixar para culminância, tá? O final da trilha. E os exercícios que usamos. Então tá aí, galera. Falamos um pouco, né, sobre o controle, a escrita, contabilidade antiga e atual. E agora a proposta é vocês produzirem algo assim, ok? Um ótimo trabalho e bora protagonizar. Tchau, tchau!